matemático. Não é. Vamos nos concentrar agora. Quem é Cinco Guilherme? super Quem é raros. Gabriel? Quem é Guilherme? Quem é Gabriel aí? Eu sou Guilherme, ele é Gabriel, mas tia, em matemática tava como nome? Atividade. Oi? Lá no Zoom, não é classe, matemática, o que era para fazer? É a atividade de ontem do CPB que você está falando? Não, de hoje. De hoje? Deixe-me dar uma olhada, tá bom? Tia, quem é esse zero? A aula de hoje, Guilherme e Gabriel, é a aula de Zoom. Não é? Deixe-me compartilhar aqui com vocês. Só um momento. Ó, quinta-feira, dia 17, certo? A aula de matemática de hoje, essa aqui, ó, é a atividade que nós vamos fazer aqui no Zoom. Entendeu? Essa não, tem outra, não? Para hoje é só essa de matemática. Foi de hoje mesmo que você viu ou foi de outra data? De ontem foi atividade do CPB, né? E ontem no livro nós corrigimos a página 181 e 182. Tá? Terça-feira, vamos ver. Matemática no planejamento 22, fazer a página 189 e 190. É isso? Qual é a página que você está vendo aí no livro? Relembra aí para mim. O dever de ontem foi 189, 190. Isso. Quarta-feira. Ô, prof. Prof. A gente chegou Hoje. Não tem no fim da última aula que você falou do grupo que você não queria, aí teve um grupo que aí você me botou, aí quando eu entrei, a gente estava na aula ainda. Já teve 200 mensagens. Pois é. No começo da aula. Durante a aula. Mas eu não falei nada. No meu WhatsApp tinha 80 mensagens. A Mirella mandou um monte de gente lá. Já ficou Davi, também pra conversar, né, cara? Aí eu fui lá e saí do grupo. Olha só, durante a aula, preste atenção, queridos, pessoal. Durante a aula, vocês precisam ficar atentos à aula. Eu fico aqui vendo vocês e eu vejo que tem gente que fica no mundo da lua. Fica dando risadinha porque com certeza tá com uma outra aba mexendo em uma outra coisa. Durante a aula é aula. Pode usar o celular durante a aula para fazer outras coisas além de assistir a aula? Não. Então, vocês já têm idade para saber entender o que pode e o que não pode. Quero só mostrar para vocês uma outra coisinha. Parece que tem gente que ainda não se antenou a isso. Semana que vem, começamos as provas, ok? Todo mundo está aí ouvindo? Coloquei lá no grupo também o arquivo com as atividades, esse mesmo arquivo aqui. Cada prova vai valer 4 pontos, tá bom? E 1 ponto vai ser de atividades, viu, Esther? Esther tá vendo outra coisa. 1 ponto vai ser de atividade. Tia, eu tô esquecendo, eu tô tipo almoçando muito. Espera só um pouquinho, gente. Falando ao mesmo tempo não dá certo. Então, aqui nós temos as páginas do livro e vocês precisam ficar atentos a isso, viu, Estevão? Segunda-feira, Miguel, Bernardo, Gabriel, Guilherme, Davi, todo mundo aí, Manuele, Gustavo. Segunda-feira nós vamos começar as nossas atividades avaliativas, que vale nota. Então, vocês precisam ficar atentos e já comecem a estudar, tá bom? Comecem a estudar. Nós vamos começar a fazer as avaliações pelo Zoom, igual nós fizemos as diagnósticas, lembram?
Só que eu preciso que todos vocês tenham acesso ao CPB Prova, porque vai ter atividade de prova que vai ser pelo CPB. Então, é importante, Daniel, Miguel, que não ainda tiveram acesso, que tenham acesso o mais rápido possível. Entendeu, Daniel? Vai lembrar de falar com a mamãe, Daniel? Sim? Sim? Tem que ligar pro Bob, né? Isso, que ele vai orientar a melhor forma de você ter acesso. Professora, Ó, tem dois falando ao mesmo tempo. Precisa aprender a levantar a na mão outra aula eu tinha pedido, eu posso e esperar. Precisa aprender a levantar a mão e esperar. Um de cada vez, tá bom? Gabriel, pode falar. Professora, eu e as outras pessoas que vão dar aula sexta-feira, vai ser nessa sexta Sim. ou vai ser junto com a prova? Ah, tá. Amanhã já, tá? Fala, Estevão. Como eu tinha pedido na primeira aula, eu posso compartilhar a tela para me te mostrar o que está aparecendo na atividade de religião? Pode. Ninguém mais mexe no compartilhamento, por gentileza, tá bom? Só o Estevão. Peraí. Ô, professora, Como é que faz? Você tem que clicar embaixo. Tem uma abinha verde aí, compartilhar tela. Clica nele. Não, mas como é que faz para mim compartilhar aquela É atividade? só clicar no verdinho ali. no verde, aí vai escolher uma tela. E escolher uma tela. Para escolher a tela, o arquivo precisa estar aberto, tá? Aí tem que salvar o arquivo? De preferência. Se tiver aberto, né, tem que salvar o arquivo. Aí você fecha o Zoom, abre na Abra A não ser que foi algum site, aí não precisa, né? Que já tá aberto. Ô, Estevão, Aí, professora, Você também não sabia. Não, eu acho que eu sabia, não sabendo. Eu sabia, mas... Habilitem o microfone. Tá bom. aqui, professora, Não aparecia nada. Sim, então eu vou habilitar de novo, tá bom, Estevão? Eu vou habilitar só quando acabar a aula, para vocês não ficarem mexendo em outras coisas durante a aula, tá bom? Por exemplo, ó, isso aqui possivelmente foi um teste que o professor Wilson fez, ó. Foi no mês 8. Vocês só vão fazer aquilo, ó, que estiver no meu nome, tá bom? Por exemplo, essa atividade do Jonatas aqui, vocês não precisam fazer. eu fiz sem querer. Sem querer? Como assim sem querer, Johan? É por causa que quando eu comecei eu não sabia o que era para fazer, o que não era. E sem querer eu fui fazendo tudo e... Então, ó, lembre de fazer aquilo que eu pedi para fazer. Vai estar o meu nome. Tá vendo aqui o meu nome? Embaixo? Atividade português. Mas Precisa esse aqui fazer. de avaliação diagnóstica de matemática quinto ano do Jonathan Santos. Pois é. Quem é Jonathan? Vocês sabem quem é Jonathan? Sabe? Deve ser um professor da tarde. professor, Não, ele não é professor da nossa escola. Ele... aquela lista de alunos que tem lá Ele no deve seu- ser da Serra, de outro Encerra lugar. aí, Estevão, compartilhamento, por favor. Vai em cima Como é que agora. faz? Encerrar compartilhamento. Em cima. Em cima vai ter uma tarjinha vermelha. Encerrar compartilhamento. Isso mesmo. Então, olha só. Outra coisa, eu não conheço nenhum professor, além de aula extra, como Empresa e Educação Física, que dê aula para quinto ano. Não é? Tem professores de aulas extras. Agora, professor regente como eu, professor homem, eu não conheço nenhum da rede adventista. Enfim. Importante, vou repetir. Vocês precisam, Johan, fazer somente aquilo que eu solicitar. Tá bom? Eu entendi agora. Entenderam? Fala, Entendi. Gabriele. Ô tia, não tem um grupo de avisos? Eu não tenho como mandar nada e nem receber.
Porque eu não sei se foi mãe ou você ou alguém me tiraram do grupo. Ninguém. Posso explicar, tia? Ninguém te tirou do grupo, Gabriele. É que a tia mudou as configurações do grupo para colocar para admins. Aí ninguém consegue digitar. Isso mesmo, só Nem eu falar. só eu consigo mandar recado. Lembra que eu falei que aquele grupo é somente para avisos importantes? Não é para ficar oi, oi, tudo bem, não consegui. Não, é só para avisos importantes. Por isso que ele está bloqueado. Só Esther e eu conseguimos mandar informações nele, tá bom? Por isso que está bloqueado, ok? Então, olha só. Hoje, repetindo, tem atividade lá no CPB Prova de Português. Depois que acabar as nossas aulas, eu vou habilitar de novo a atividade de religião para quem não conseguiu fazer ainda, tá bom? E eu vou habilitar para você, Gabi, a atividade de ontem de matemática para você terminar de fazer, tá bom? Beleza? Guilherme, pode falar. Ô, tia, tipo, só vai ser uma semana tudo só de prova ou ser 2, 3 semanas de Uma prova? semana, vai ser uma matéria por dia. Segunda-feira, português, terça-feira, matemática, quarta-feira, ciências, quinta-feira, geografia, sexta-feira, história. E aí, lá em outubro, nós teremos outra semana de prova. Em novembro, teremos outra semana de prova. E em dezembro, outra semana de prova. Serão 4 semanas de prova, uma semana por mês. Porque ao invés de ser 4 bimestres, como era antigamente, nós teremos 4 meses. Então, a matéria desse mês, vocês vão fazer prova. Em outubro, vai fazer prova da matéria de outubro. Tá bom? Então, vai ser por mês. Oi? Vou falar quantos pontos e vai ter quantas questões? Vou repetir, olha só. Eu posso falar uma coisa? Será só um pouquinho, Thales. Será valendo 4 pontos, tá bom? Cada provinha dessa aqui vai valer 4 pontos. E 1 ponto vai ser das atividades, das participações das aulas, de desafios que eu vou postar para vocês. Por exemplo, aqui eu não coloquei nem arte e nem religião. Professora, mas como a gente vai receber nota dessas matérias? Arte, eu já falei que são 3 atividades. A primeira foto do menino do peão, que vai valer 3 pontos. A atividade dessa semana, das pipas, valeu 1 ponto. E semana que vem terá uma outra atividade que vamos fazer juntos, que vai valer 1 ponto. Então, o que eu vou estar analisando? A participação durante as aulas, certo? E a postagem da foto. Por exemplo, teve gente que até hoje não postou essa foto aqui, que foi o menino do peão. E já se encerrou o tempo. E eu tenho falado isso, ó, há algum tempo. A da semana passada, dessa semana, das pipas, valeu 1 ponto. E semana que vem vamos ter outra. Não é total 4, não. Totalizando 5 pontos. Religião. Como eu vou avaliar religião? Religião são as atividades do livro. Quem não tem livro, quem perdeu o livro, tem que procurar o livro, porque eu estarei avaliando, tem gente falando junto comigo. Vou avaliar o livro. 5 pontos de atividades do livro. Ok? Mas tem muitas questões, as provas de português. Geralmente, vamos ouvir um de cada vez? Olha só, o colega fez uma pergunta, então os outros precisam primeiro esperar, tá bom? Geralmente, as provas vão ter de 8 a 10 questões, tá bom? De 8 a 10. Geralmente, é uma regra? Não. Pode ser que tenha matéria que tenha menos, pode ser matéria que tenha 12, mais. Não é uma regra, mas essa vai ser a média de questões por matéria. Ok? Davi, levanta seu rotinho, Davi, para a gente te ver. Pode falar, Davi.
Davi? Prof, ouve. Eu quero saber se eu fiz a do menino do peão, que eu tinha te perguntado há um Fez. tempo. E você tá até com uma vasilha de louça verde, né? Ah, é verdade! Fez sim. Obrigada, tia. Mirela? Ô tia, você disse que um tempão aí você disse que ia mostrar fotos das pessoas com aquela leitura. Eu vou mostrar na próxima aula. Na terceira aula de hoje eu mostro, tá bom? A foto de quem publicou, tá? Muito bem. Thales? Tá. É que na aula, que quando você falou da pipa, pra mim no Eclass não apareceu. O que, Thales? Ah, a foto da pipa, que você falou que tinha que fazer uma pipa, a pipa valia um ponto. Não apareceu para você? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ah, Thales, aqui no dia você colocou uma foto da atividade de inglês. Não entendi. Você viu lá a mensagem que eu coloquei para você? Deixa eu compartilhar aqui, ó. Aqui é a atividade da pipa, ó. Atividade da pipa, certo? Aqui no seu nome, tá vendo aqui? Você publicou uma atividade de inglês. Acho que você se confundiu aí na hora. Tá vendo? Não sei o que aconteceu. Aí você tem que ver direitinho se você postou em outra aula. Eu vou depois dar uma conferida para ver se você fez essa atividade, Thales. Você fez, não? Então, para fazer atividade, acho que foi o dia que você estava sem internet. Precisa assistir a videoaula para entender o que tem que fazer. E aí postar a foto. E quem não fez, fique esperto, porque tem um tempo limite, tá? Passou daquele tempo limite, começa a diminuir a nota. Tá bom? Ana Luísa, pode falar. Tia, você pode colocar naquele cronograma da escola para me tirar print? Colocar o cronograma? Vou compartilhar na tela. Olha só, eu coloquei aquele cronograma, deixa eu voltar aqui no Eclass, ó. Eu coloquei no dia, deixa eu voltar aqui, depois do feriado, deixa eu ver se foi dia 9. Aqui, ó, dia 9 desse mês, eu coloquei o arquivo com a ementa, tá vendo? Então, dia 9, anota aí, Ana, no papelzinho. Dia 9/9 tem o arquivo, tá? Com o calendário de provas, tá bom? Aí você consegue acessar. Anota aí, quem não conseguiu ainda ver, coloca aí, dia 9/9, lá na Eclass, tem o calendário postado para vocês, tá bom? O Bernardo estava como levantada? Cadê você, Bernardo? Pode falar. Eu quero saber se eu fiz a atividade do menino com peão. Na próxima aula eu vou pegar a atividade de todos e compartilhar com vocês, tá bom? Fala, Luca. Não, eu ia perguntar a mesma coisa, que às vezes fica bugando, que eu mando um negócio aí não vai, aí tem que remandar. Parece que a atividade está feita, mas quando você mostra não tá lá. Entendi. Eu vou pegar de todo mundo e vou mostrar aqui para vocês, tá bom? Fala, Gabriel. Enquanto isso, vão pegando o livro de português, tá, pessoal? Página 27. Se eu já fiz a do menino soltando pipa. É uma pergunta se eu já fiz a do menino soltando pipa. E aí, você fez? Eu não lembro, mas eu acho que sim. Então, volta lá no Eclass na terça-feira dessa semana. Terça-feira foi dia 15. Entra lá e vê se você postou a foto, tá? Todo mundo com o livro de português aberto aí, página 27. Vamos lá continuar a correção. Abrindo o livro.
Página 27. Vamos lá. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Ontem nós fizemos a correção dessa primeira parte, lembra? Agora nós vamos continuar aqui a partir do exercício 7. Então, coloquem a data aí, do ladinho. Hoje são 17/9. Muito bem. Leia novamente a quarta estrofe da página 25. Então, 1, 2, 3, 4. Eu vou pedir para... Deixe-me ver quem aqui eu vou pedir para ler. Eu vou pedir para o Davi, que está com a mão levantada ali. Davi, leia lá a quarta estrofe, Davi, que está lá na página 25. É da página 25, tá? Tá. Fica do Pode lado do começar? sol aí, do lado do sol. Eu sei. Pode começar? Pode. Repare que minha vida é diferente da sua. A sua rima polida nasceu no salão da rua. Já eu sou bem diferente. Meu verso é como uma semente que nasceu no iriba do chão. Não tenho estudo nem arte. A minha rima faz parte das obras da criação. Muito bem. Aí está perguntando, o que Patativa está explicando nesses versos? Quem pode me dizer o que ele está explicando aí? O que ele quis dizer, Esther? Fala aí para mim. O sertão é maravilhoso. Isso. Quem mais? Quem mais? Daniel? Daniel? Que é muito duro de ter as coisas lá no sertão também, tia. Isso mesmo, Bibi. Não Deixa eu ouviu? ver. Alguma outra coisa, em vez de ficar prestando atenção, porque ele está concentrado. Parece que nem está ouvindo. Então, olha só a minha sugestão de resposta aqui. Ouvindo sim. Então, cadê sua resposta, Daniel? Fala aí pra gente. Que ele falou que as pessoas, que ele lá no sertão, a vida é dura, é mais difícil do que em outros lugares, do que na maioria dos outros lugares. As pessoas têm uma vida mais chique. Por isso que ele cria esse poema, porque a origem dos versos dele é de acordo com a realidade que eles estão vivendo lá na cidade dele. Letra B. O que seria uma rima polida, segundo as ideias do texto? E aí? O que seria, Bernardo? Fala aí para mim. Uma rima ruim, uma rima poluída. É o contrário. Por exemplo, você tem um sapato e você vai polir o sapato. Você vai deixar o sapato como? Melhor. Melhor. Fala aí, Isaac. Eu ia falar limpo. Uma rima boa. No caso, se levar o pé da letra, vai ser uma rima limpa. Uma rima bonita. Isso mesmo. Entendeu, Bernardo? Às vezes a palavra confunde mesmo. Então, é uma rima boa, uma rima polida, limpa, clara, tá bom? Entenderam? Letra C. O poeta do sertão compara os poemas dele com qual elemento? E aí? A palavra que ele fala diferente, ele fala semente. Semente. O que é semente? Quem sabe dizer? Cimento? Semente. É sim a gente mentir. Semente é semente, mas já que ele é do sertão, provavelmente ele deve ter algum problema para falar ou algo assim. Não é problema não, Igor. É a forma mesmo de se falar. Não é problema, não. Semente. Isso mesmo. Não problema. Com a semente. Aí os versos são, ó. Ô tia, escreve igual ele, semente. Não, você já vai entender por que eu escrevi certo. Meu verso
é como a semente. Que eu estou explicando, porque teve gente que confundiu semente com cimento. Então, eu coloquei a palavra da forma correta, tá bom? E aí, o outro trecho. Por quê? Ó? Nasce, enriba. O que é enriba? O que é, gente? Em cima, em cima. Em cima, muito bem. Em cima do chão. Ela é tão seco, que tem semente que nem consegue penetrar no solo. Ela nasce, ele brota ali mesmo em cima do chão. Enriba é uma outra expressão que eles usam, muito comum para aquela região. Ô, tia. Oi, Davi. Tia, quando eu fui lá para São Roque, meu tio me explicou uma coisa, que lá tinha muito desmatamento, porque lá é meio que tipo uma roça. Aí meu tio explicou porque eles desmatam muito. A mata tem 3 partes. Eles podem desmatar 2, mas uma é obrigatório eles deixarem. E tem que replantar o que eles desmataram, né? Então, aí tem mas eles não na replantam letra D, lá em São Roque. É uma pena, né? Na letra D está perguntando por que faz essa comparação. Meu verso é como a semente, nasce em riba do chão. Aqui ele está fazendo uma associação à realidade, à sequidão do lugar, à dificuldade que as sementes têm de germinar naquele solo seco. Entenderam? Então, aí é um paralelo. Patativa explica que ele não tem estudo nem arte. Você concorda com esse verso? E aí? Ele não tem estudo? Ele pode até não ter estudo. Ele pode não ter a oportunidade de ter ido para a escola. Mas, com certeza, ele é um tremendo artista, não é? Ele brincou com as palavras de uma forma tão especial, mesmo às vezes escrevendo para a gente errado, como nós estamos percebendo, mas ele demonstrou a realidade da vida deles. Então, ele é um tremendo artista, tanto que ele ficou famoso. Patativa de Assaré, ele é um tremendo artista, um poeta, que nas poesias dele, nos poemas dele, ele mostrou a realidade da vida daquelas pessoas. Então, aqui, eu particularmente concordo. Ó. Pode não ter estudo ou oportunidade de ir à escola, mas é um grande artista. Ok? Tremendo artista, na verdade, né? Mais do que grande. Um espetacular artista. Vamos para a página 28. Em capítulos anteriores, lemos outros textos típicos da cultura nordestina. Praticamente essa unidade toda estamos trabalhando um pouco sobre a cultura artística daquele lugar, né? Daquela região. Complete o quadro a seguir com informações comparativas dos textos. Então, nós temos aí Duelo Danado de Dandão e Dedé, na página 4. Nós temos as traquinagens de João Grilo. Quem lembra das traquinagens de João Grilo? E nós temos Canto Lá que eu canto cá. O Duelo Danado de Dandão e Dedé, eu lembrei do duelo entre minha irmã e eu, que foi um desastre. Eu super desafinada. Passei vergonha naquele duelo. Eu Dia mais lembro. engraçado do ano. Pegadinha do Faustão, credo. Então, vamos lá. Vamos classificar o texto. São 3 tipos de texto. O duelo aqui é o quê? Quem sabe me dizer? Cordel. É um Repente. repente. Lembram? Eu tinha esquecido. Então, vamos lembrar. Matéria de prova, hein? Segunda-feira. As traquinagens Eu de não Grilo. ganhei. Cordel. Aí sim, cordel. Muito bem. E Cante Lá que eu canto cá? É um poema. Muito bem. São 3 estilos diferentes, tá bom? O duelo
é um repente, de forma improvisada, entre um fica provocando o outro. O cordel, né, não é? E agora a gente está vendo o poema. Fala, Enzo. Mas esse daqui, ele não é trava-língua, não, esse do duelo de Dona, porque tem uma parte que tem um pouquinho de trava-língua. Então, no repente, Enzo, eles brincam com as palavras, tá? Por ser um duelo improvisado, por isso que é classificado como um repente, tá? Usa características de outros tipos de texto, mas em suma, no total, ele é um repente. E agora está perguntando aqui, qual a finalidade desse repente? Quem sabe me dizer? Mostrar a arte do improviso nos versos e humor. Muito bem. Divertir a plateia, como você falou, né? Com improvisos. Muito bem, Ana. Perfeita a sua resposta. Acho que não vai caber tudo aqui não, gente. Chegar um pouquinho mais para cá, tá? Agora, o cordel. Provocar humor e mostrar a realidade da cultura nordestina. Muito bem. Foi demonstrar ali a realidade da vida de João Grilo. É uma história sofrida, se nós formos olhar a história dele, não é? Ficou órfão de pai, muita pobreza, mas ele era feliz, mesmo em todas aquelas circunstâncias da qual ele vivia. Muito boa resposta, Bernardo. Então, eu vou colocar aqui, ó. Expressar a história de vida de João, colocar do João, de forma divertida, tá? Vai ficar grande, gente. Eu vou colocar assim, ó. Aí outro eu vou passar um pouquinho do espaço, tá bom? Dá para entender aqui? Diferenciar? Deixa eu tentar fazer um risquinho aqui, ó. Para separar, tá bom? Já o poema, o quê? Ele serve para diferenciar a população urbana e as diferenças da população do sertão ou das zonas rurais. Muito bem. Vou colocar aqui, demonstrar as diferenças da vida do sertão e da cidade. Excelente resposta, Luca. Ô tia, mas é para colocar a finalidade desse poema ou é para colocar a finalidade do poema em todo? Do poema que está descrito aqui, ó. Do poema que está lá na página 24. Tá? A estrutura. Então, aqui a estrutura do repente é uma estrutura de quê? Estrofes. Estrofes são cantados. Isso mesmo, muito bem. Estrofes em forma de duelo de cantoria. É uma música, né? Isso mesmo. Vou colocar aqui, ó. Prosa em duelo de estrofes. De estrofes não, com estrofes. Com estrofes. Ó, tia, eu botei início, meio e fim. Tá errado? Aí você só completa com estrofes, tá? Já o cordel tem um nome que lá fala. A biografia. Isso! Ele é formado por cestilhas. O que é isso, gente? É versos de 6. É 6 versos que formam a estrofe. Isso mesmo. A estrutura das estrofes são padronizadas. Cada estrofe tem 6 versinhos, é formado por cestilhas. Então, vocês precisam entender que as cestilhas
é o conjunto padrão dos versos e das estrofes, tá bom? E o poema? E aí? Eu botei se apresenta em forma de versos e estrofes com rimas e ritmo. Muito bem. Versos e estrofes. Não, eu botei início, meio e fim. Ritmos. Tem uma sequência lógica, Thales, que é o início, meio e fim, mas não é uma narrativa. Então, a gente precisa especificar que é em forma de quê? Nessa linha aqui de estrutura, a gente tinha ficado com dúvida na hora. Aí a gente falou assim, vamos botar início, meio e fim, aí depois corrige. Isso mesmo, agora só completa, tá bom? Agora que interessante a modalidade. Claro que todos esses 3 tipos de texto, eles estão escritos aí no nosso livro, certo? Mas, por exemplo, originalmente, o repente, ele é de qual forma? Como assim? Oral. De qual forma? Oral. O repente, ele é o quê? De forma oral, né? As pessoas cantam ele, igual a minha irmã e eu, nós cantamos, nós usamos a oralidade, certo? O cordel, como vocês lembram, ele fica exposto lá nos varais, nas ruas, então ele é o quê? Escrito. E já que o último cantilá, que é o canto Patativa, a Saré, ele também usou o quê? A oralidade. Forma oral. Podemos até colocar aqui no último as 2 formas. Oral e escrita, tá bom? Mas no caso Patativa, nos shows dele, ele usa basicamente a oralidade. Só que se torna tão bom que as pessoas acabam copiando, reproduzindo em livros, em jornais, em revistas, para ficar guardado, tá bom? Eu vou pedir para... deixa-me ver. Luca, você que está com a mão levantada, aproveita e lê essa tarjinha verde que tem aqui embaixo, ó. Por favor. A arte poética pode ser apresentada na forma de rimas e outras combinações sonoras, ritmo, distribuição gráfica do texto no espaço do papel e organização de palavras e expressões de modo criativo. Então, o que vocês precisam lembrar? Poema tem que usar o quê? Criatividade. Pode ser escrita, falada, desenhada, cantada, desde que você brinque com as palavras, ok? Porque a poesia é uma arte e nós somos livres nesse aspecto artístico de fazermos da melhor forma que acharmos que é prudente, entendeu? Pode falar, Luca, você estava com a mão levantada? Não, era para ler mesmo. Beleza. Todo mundo conseguiu corrigir? Conseguiu? Então, olha só. Patativa do Assaré é um poeta nordestino. Nessa região, há muita riqueza cultural e linguística, como nós podemos ver, principalmente linguística, né? A forma de falar, a linguagem deles é muito diferente da nossa, que às vezes nós até confundimos o significado das palavras. Pesquise sobre o Nordeste brasileiro e registre algumas curiosidades. Alguém tem alguma curiosidade para acrescentar para nós sobre a região Nordeste? De uma viagem que foi, de um vídeo que viu, de alguma coisa? Davi, fala aí, Davi, depois o Elias fala, tá bom? Que o Aulo é o segundo lugar mais quente do Brasil. E qual que é o primeiro? Amazonas. Que quando tem mais folha, é mais quente. Então, é um calor diferente. O Amazonas é abafado, lá é muito úmido porque tem muita água e folha. Lá já no sertão é seco, seco de secura mesmo. É um calor diferente, tá? Elias estava com a mão levantada. Eu vi uma piada bem assim. Não, é de outra. Tá, Pode enfim, falar, eu queria... tá. Desculpa. Prof. Terminou, Elias? Pode falar? Pode falar, Luca. Posso apagar aqui rapidinho? Posso finalizar essa página?
Todo mundo corrigiu? Pode. Beleza. Pode falar, Luca. Pode. A Bahia é o maior estado da região, com divisória com 8 estados. É interessante. Ele faz fronteira com muitos outros estados. Principalmente lá em cima, na região norte, tem muitos estados pequenos. E ele faz fronteira. Muito bem. Sara? Eu também percebi o estilo de roupa deles, é tipo um estilo muito simples e confortável. Isso mesmo, pelo calor, né, Sara? Precisam usar roupas mais frescas, mais confortáveis. Guilherme? Ô tio, você, alguma hora da aula, você pode compartilhar aquele calendário lá das provas para eu tirar o print? Volta lá no Eclass, Guilherme, no dia 9, Lá tem. que lá tem, tá bom? E no grupo de aviso, CEAB Avisos, também eu coloquei o arquivo lá, tá? No Eclass tá meio bugado, tipo, quando vê a data aqui, tem um negócio assim, enviar... Então, Esté, eu anexei lá o arquivo. Então, você pode abrir o arquivo que está anexado. Vamos lá, ó. Onde o poema Cante Lá que eu canto cá poderia ser publicado? Ele pode ser publicado aonde? Em jornal, É nas alternativas. Jornal. Em livros. também em revista e em folheto. Os outros aqui, ele não pode ser publicado, porque tem direitos autorais, tá bom? Então, vamos lá. No blog, não, tio? Precisa pedir autorização para o autor do poema, tá? Como nos outros também. 10. A beleza do poema de Patativa de Assaré está em apresentar as travessuras do homem do campo, descrevendo sua vida limitada? Não. Não. Apresentar as belezas da nossa pátria, comparando ao campo e a cidade, usando uma linguagem com erros ortográficos? Não, esse não é o objetivo. Não. Apresentar as diferenças entre os poetas do campo e da cidade, usando linguagem regional? Com certeza. Sim. Com certeza mesmo. Vamos parar por aqui. Amanhã nós continuamos com as outras correções, tá bom? Vou fechar o compartilhamento. Será ou não? Vamos encerrar a aula que eu tenho que preparar as fotos de vocês do menino do peão, tá bom?